Muito bem, nosso Economia e Desenvolvimento está recebendo hoje aqui Antônio Carlos Nazi, contador, empresário, consultor empresarial, larga experiência. Nazi, muito obrigado, estava com saudade do amigo. Essa questão da pandemia, eleições e tal, nos distanciou um pouco, mas estamos retomando agora. Obrigado pela tua presença. No último programa eu tive que o Vilmar aqui, né? O Vilmar agora temos umas férias para ele, né? Mas é legal. Bom, nós tivemos aí a eleição, né, o Nazi, e pelo teu perfil, a gente sabe que é um perfil de empresarial, de negócios e tal, de que desenvolver a cidade e tal, foi a melhor opção da cidade. Eu acredito que a Porto Alegre acertou em escolher o Melo, é um cara experiente, né, conhece Porto Alegre muito bem e tem uma grande vantagem, né, e uma grande qualidade, que é uma pessoa honesta. Eu acho que é uma qualidade para o político. E o Melo é um cara muito fácil de lidar, ele é muito fácil de se relacionar, ele é um cara muito hábil no relacionamento político. Vai ter que fazer o acomodograma lá, porque o grupo que o apoiou é grande e, logicamente, está nos jornais aí de hoje, que vão participar ativamente, né, do processo de formação do governo e tal. Então, eu acho que foi uma grande solução. Mas eu quero deixar depois vou até ver se pessoalmente dou sugestão para ele, ter uma secretaria das vias públicas, não é de obras. Obras eu sei que tem. Obras é para construir grandes obras, vias e tal. A minha proposta é que essa secretaria cuide dos buracos, das vias públicas, sinalização, né? E tapar buraco. Porto Alegre, para mim, eu conheço todas as capitais brasileiras, a capital brasileira que tem mais buraco é Porto Alegre, disparado. Em segundo lugar, é a cidade mais mal sinalizada que se conhece. O sujeito que chega em Porto Alegre e não conhece Porto Alegre, ele se perde em Porto Alegre. Ele não tem sinalização, nem aérea e nem nas ruas. Não tem placa de rua. Você passa em bairros aqui em Porto Alegre, que a gente nasci aqui, morei sempre aqui, a gente conhece. Mas quem não conhece não tem sinalização nenhuma de placas e tal. Você passa no quarto distrito ali, é um desastre total, né? Então, eu vou fazer uma sugestão para o prefeito Melo. Ela é uma muito boa sugestão, até porque, sabe o que, né? Eu estou aqui desde 1967, ou seja, 38 anos, né? Sim. 38 anos. Mais, né? 48 anos. Então, na verdade, o que acontece? Se tu vai num bairro, eu moro aqui na Zona Sul, eu moro aqui na frente do Beira-Rio, quando tu vai num bairro lá da Zona Norte, tu entra no bairro e tu não consegue sair. Porque não tem sinalização, aí tem as grandes troncais, as grandes avenidas, então aqui, ó, pega esse Brasil para cá, o Sertório para cá e tal. Não existe isso. Então tu fica dando volta no bairro, se alguém não te ajudar, tu não sai. Bairro Floresta é típico. Exato. Ele é circular. É circular. Você faz a volta, você fica no círculo. Você chega no mesmo lugar. Então, uma muito boa sugestão, né? O Melo é um camarada que nós sabemos, um cara de diálogo, né? Um cara que conhece o problema da cidade. Eu acho que é uma boa ideia, né? Eu, nessa idade, quando vim para cá, por exemplo, tinha a Secretaria de Obras, não era essa aí, mas ela tinha um setor que qualquer problema que desse, até com árvores, estão caindo árvores aí, estão matando gente. Sim. Então é necessário até uma secretaria dessas que percorresse a cidade e visse esses grandes problemas. O secretário tem que ficar na rua, olhando, circulando, etc. Tal. E resolvendo esses problemas. Eu acho que vai ser um grande avanço para Porto Alegre se resolver isso aí. Muito bem. Bom, nós naturalmente estamos chegando aí no final do ano, né? Desde um ano que, enfim, não aconteceu, né? E qual é a tua previsão aí para final de ano, o ano que vem e tal, diante de tudo que nós tivemos em 2020, que se projete para 2021? A pandemia, o Covid-19, trouxe um efeito nas contas públicas terrível, né? Quer dizer, nós estávamos com uma previsão de um déficit primário de 124 bilhões lá no início do ano, e já é uma coisa ruim ter o déficit primário, né? Temos tido déficit primário, né, todos esses anos para cá, e de um momento para outro, 124 bilhões foram para 858 bilhões. Não é? Se você fizer o cálculo do déficit nominal, que inclui o déficit primário mais os juros, né, isso que o Selic caiu para 2%, aliviou um pouco o cargo com juro, mas nós chegamos agora a R$1 trilhão esse ano, né? Então, isso impacta as contas públicas. Eu, no programa anterior aí com o Vilmar, eu até mencionei uma preocupação da rolagem da dívida interna no primeiro semestre,
que vai chegar a 400 bilhões, que é mais ou menos quase 10% da dívida interna, e, consequentemente, com um juro baixo, com uma Selic baixa, o governo vai ter que ter outros instrumentos de remunerar melhor para atrair, né, os investidores a comprar títulos do governo. Então, nós vamos ter um primeiro semestre muito complicado. Aí, o PIB do terceiro trimestre foi 7,9%, agora recentemente divulgado pelo IBGE, quando a expectativa era um aumento de 9%. Mas ainda tu tem muitos setores da economia trancados, né? Ainda um processo de recuperação muito lento, e nós vamos ter, eu acho, uma recuperação muito lenta. Toda uma projeção de PIB para o ano que vem de 13,5%, eu não acredito, eu estou mais na ala dos 2% de crescimento. Isso vai trazer uma retomada da economia em alguns setores mais do que outros. Eu lido muito com o agronegócio e estava conversando ontem ainda com clientes lá do Mato Grosso, que sempre plantaram normalmente, área de chuva normal e tal, já estão replantando a soja pela segunda vez e o milho pela terceira vez, né? Para fazer uma tentativa, né, de ainda ter uma produção agrícola muito representativa, que a projeção inicial era de a gente ter 4% a mais de área plantada, e com o preço do soja, do milho, do trigo, então, muito bom. Eu acho que isso vai dar um alento à economia, não é? E outros setores, a gente vê que setores de imóveis, setores, né, de material de construção e tal, são setores que estão, o varejo, né, está crescendo bastante. Então, eu acho que nós vamos ter uma retomada, mas não acredito que nós vamos chegar a um PIB de 3,5%. Eu acho que nós temos que fazer, com urgência, uma reforma tributária. A administrativa acho que vai demorar um pouco mais, questão política, mas nós teríamos que fazer uma reforma tributária para mostrar lá fora que a gente está com um caminho, né, de esperança, um caminho objetivo de crescimento, porque, do contrário, o que pode achar, é muito bom, veio 30 bilhões para a Bolsa agora em outubro, início de novembro, né? Mas é dinheiro especulativo, isso não é dinheiro que vem para fazer investimento e para ficar aqui permanentemente. É dinheiro para gerar renda, né? É um Renda, rentista, né? Porque você tem o título lá fora, tudo com juro negativo. Quer dizer, o cara veio para uma bolsa no Brasil que cresceu, vai crescer alguma coisa, passa dos 100 mil pontos, consequentemente é um alento de investimento, mas é dinheiro especulativo. Com certeza. Uma coisa que eu queria conversar contigo também é o seguinte, tu falasse aí nas reformas, né? Eu tenho visto muitas críticas ao governo federal, ao presidente Bolsonaro, dizendo que ele se omitiu de enviar a reforma administrativa para o Congresso. Ora, a minha opinião, quero ver a tua, é que imagina o seguinte, o governo já está sendo acusado de má administração na pandemia quando ele não tinha nenhuma função para fazer isso, que o Supremo tirou do presidente, colocando aos governadores e aos prefeitos. Então, eu imagino o seguinte, como é que o governo vai mandar uma reforma administrativa que vai mexer no cerne do problema brasileiro, sabe como é que é isso, num momento como esse? Quer dizer, eu acho que o presidente foi sábio. Esta não era a hora de enviar, principalmente, essa reforma administrativa. Não te parece isso? Até porque você tem uma contraposição disso aí, de corporativismo. Claro. Né? Que não quer reforma administrativa. Tem propaganda no rádio, hein? Não queremos a reforma. Sindicatozinho aí dizendo que o governo vai entreguista, quer acabar com o serviço público, não é? Não é isso. Não é. Mas é interessante, sabe que eu estava agora recapitulando e remontando trabalhos que eu fiz para congressos, para seminários, dos cursos, em eventos e tudo mais, e achei um material que em 91 nós tivemos, eu participei aqui de um seminário da Receita Federal, promovido pela Superintendência da Receita Federal no Rio Grande do Sul, onde se discutiu, né, a primeira vez que se discutiu assim em Porto Alegre, a reforma tributária. Né? Quase 30 anos. Reforma tributária. Se eu pegar esse material e te der para você publicar aqui, hoje, exatamente, o problema é exatamente o mesmo. A proposta de diminuir de 57 impostos e contribuições, 15 impostos e o resto contribuições, para 5, e simplificação e tal. E eu me lembro que, nessa ocasião,
Estava eu, o falecido René Isolde Ávila, representando a OAB, eu estava representando o Conselho Regional de Contabilidade, e o Alfredo Meneghetti Filho estava representando os economistas. Aí o Alfredo falou, eu falei, simplificação tributária, redução de impostos, tudo mais. Entrou o René, aquele jeitão dele, né? O saudoso René, disse, não, eu sou contra tudo isso, Nasi. E o Alfredo, quem tem que complicar mais? Como é que eu vou trocar de Mercedes-Benz todos os anos? Ele era bem assim, né? Morava aqui no Menino Deus, me lembra aquele Mercedes-Benz ali. Então, eles não tem que simplificar nada, tem que fazer reforma tributária, tem que complicar mais ainda, porque aí é que eu consigo trocar o meu Mercedes todos os anos. Só lembrando, o René Isolde Ávila é um camarada que tratava da contabilidade das empresas e tal. E quanto mais complicado mais o empresário tem que se socorrer dessa turma aí, né? Então, quer dizer, em 91 nós estávamos discutindo, outubro de 91 nós estávamos discutindo o que está se discutindo hoje. Faz a reforma, não faz a reforma. Se você vê o modelo que se discutiu na época, é exatamente o modelo que está aí os 3 projetos que estão no Congresso Nacional. Né? A única coisa que eu sinto que na reforma tributária o governo está um pouco omisso nisso aí. Né? Está muito dependendo do apoio do Congresso. E o Guedes não se entende com o pessoal do Congresso. Eu não sei se não tem habilidade política. Eu falei até no programa anterior aqui, eu acho o Guedes um cara muito elucubrativo, ele tem muita ideia e tal, mas ele não é acabativo, ele não consegue terminar as coisas. Né? Então, a reforma tributária também mexe com vários interesses. Né? O interesse dos estados, o interesse dos municípios, e, logicamente, tudo isso movimenta o Congresso Nacional. Mas eu acho que se nós não fizermos a reforma tributária de imediato, pelo menos no início do ano que vem, nós vamos ter muita dificuldade. Aliás, o grande de fazer, vamos dizer, uma recomposição da economia. Porque, só para concluir, déficit primário, qualquer projeção otimista, nós vamos conviver com ele até 2025. Você imagina como é que nós vamos ter a dívida interna até lá. Pois é. Um dos grandes, digamos, teóricos da administração, chamado pai da administração, Peter Drucker, dizia assim que administrar é contrariar interesses. Né? Então, realmente, a reforma administrativa, ela contraria poderosos interesses das grandes corporações de funcionários, do judiciário, principalmente, né? Porque não é só a questão das estatais, do funcionalismo público civil, não, mas o judiciário é o principal contrário à reforma administrativa, porque vai mexer nos interesses deles. E a tributária, nós sabemos, né? Questão empresarial e tal. Eu acho que eu já comentei aqui, acho que foi o Vitor Faccioni até que me falou, no tempo que ele começou como deputado lá no Congresso Nacional, tinha 400 funcionários. Tempo que ainda as coisas... Hoje tem 2 mil? Tem 10 mil. 10 mil? Sim. Tem 10 mil funcionários. 10 mil funcionários. Cada deputado na época tinha direito a 2 assessores, hoje tem direito a 35. E aí vai. Esse é o problema. O judiciário, o STF, quantos funcionários tem o STF? O STF, pelo que eu sei, mais de 2 mil funcionários. Eu acho que é mais. Para 11 juízes, 2 mil funcionários. Então, isso que são as reformas que tem que se fazer, né? E outra coisa é a seguinte, né, Nazi? Nós não somos contra o funcionário público, nós somos contra esses penduricalhos, essas coisas que estão fora da realidade da economia brasileira. Como é que o empresário, como é que nós, trabalhadores da iniciativa privada, perdemos emprego, perdemos renda e aceitamos isso? Não de bom gosto, aceitamos porque, na verdade, a economia precisa desse sacrifício, mas o setor público também tem que fazer a sua parte. Eu me lembro que eu discutia com um cliente nosso da Alemanha, e o controle lá da Alemanha me dizia, como eu não consigo entender, a matriz aqui fatura 10 vezes o que a subsidiária brasileira fatura. Eu tenho 2 funcionários na área tributária aqui, 2. E vocês aí no Brasil têm 8 funcionários. Né? Lógico, porque a burocracia toda, as exigências, as obrigações acessórias e outras coisas, é impressionante, né? Você tem empresas aí, grandes grupos, tem mais de 200 pessoas na área de impostos. Quanto é que custa isso? Então, Nós vivemos, na verdade, num sistema socialista aqui, né? Que dá emprego, dá coisa, e empregos que não precisariam acontecer, poderiam transferir para a iniciativa privada a criação de mais riqueza, e essa riqueza aí sim seria compensadoramente criaria os empregos necessários. Nós estamos hoje com 14 milhões de
desempregados. Qual é a possibilidade de nós empregarmos essa gente nos próximos 4, 5 anos? Nenhuma. Nenhuma. Vai aumentar o problema. Né? Você pega empresas, a Meta, por exemplo, de informática, a Meta tem 2.000 vagas disponíveis. Não tem gente qualificada para isso. Eles têm que fazer uma escola. Agora, aí tu fala em nós tínhamos isso na auditoria, nós passamos por isso também. Tu fala agora em gente qualificada. A nossa empresa era uma escola de auditores. A gente tinha que recrutar eu me lembro. na universidade e formar de novo. Formar de novo. E agora eu fico me lembrando, tu fala em coisa qualificada, né? A Câmara de Vereadores de Porto Alegre, que foi eleita aí agora, né? Quer dizer, aí tem gente, maravilhosa, mas nenhuma qualificação. Quer dizer, a Câmara de Vereadores de Porto Alegre teve uma renovação de quase 40%, um pouco mais talvez, mas de gente, gente desqualificada que foi para lá. Vê lá quantos se elegeram, não tem a mínima qualificação para ser dono de casa, dona de casa, para ser cabeleireiro, com todo respeito ao cabeleireiro, quer dizer, mas a função da Câmara de Vereadores é fundamental, é transcendental para a cidade. Então nós não sabemos escolher aí, escolhe porque a fulana falou, porque o cicrano, porque é isso, porque é da esquerda, porque é... pelo amor de Deus. E aí tu vê claramente na desqualificação do setor público também. Não precisa ir para... Vai no Congresso Nacional. Sim, vai no Congresso Nacional. Pode ver. Se tu tivesse 50 pessoas qualificadas, tu fazia muito mais coisa do que com os 300 e poucos lá que tem. Qual é a mais fundamental, a reforma administrativa ou a tributária, ou as duas ao mesmo tempo? Eu acho que a tributária é preferível tocar porque essa tem uma abrangência macroeconômica maior. E a outra coisa que nós temos que resolver, lógico, ninguém pergunta o que os americanos fizeram com os índios e com os matos, né, deles lá dos séculos passados. Né, e ficam criticando agora, né, a mesma coisa na Europa. E aí vai. Mas nós temos esse imbróglio ambiental brasileiro, nós temos que limpar isso, porque não adianta. A gente conversa com o pessoal lá de fora, o pessoal está com a opinião formada que nós estamos destruindo a floresta amazônica, não adianta. Foi o que passaram, gente daqui, né, que passou, né, essa mentira toda, né? Então, essa questão ambiental, nós temos que achar uma maneira de estancar o problema, entendeu? Porque está criando problemas para trazer investidores aqui para o Brasil. Pior que... Esses fundos ambientais... Com certeza. Né? E as pessoas que estão fazendo isso são líderes aqui que concorrem a presidente, concorrem a deputado federal. É uma camarilha toda de gente despreocupada com o verdadeiro país e irresponsável. Nazi, muito obrigado pela tua presença aqui. Hoje podemos conversar um pouco mais, sobretudo em função da eleição, do resultado e tal, daquilo que nós imaginamos que venha acontecer para Porto Alegre e para o Brasil. Mas tu está otimista, assim, 30 segundos. Não, para nós até o ano foi muito, muito bom, porque mesmo com todas essas pandemias, nós nunca tivemos tanta demanda assim de serviço e tal. E temos um monte de propostas em aberto aí, discutindo. Que beleza. Então, não dá para se queixar. Agora, tem setores, logicamente, né? A minha esposa trabalha num setor que parou, simplesmente parou. Né? Perfeito. De eventos, né? Parou. Perfeito. Então, bom, tu virás aqui rapidamente nos próximos dias, aí até porque essa questão da pandemia aí vai se acomodar e nós ouviremos mais coisas importantes do teu lado. Obrigado, Nazi, pela tua presença aqui. Boa noite para todos. Nossa Economia e Desenvolvimento fica por aqui. Uma bela semana de trabalho a todos vocês. Voltamos na semana que vem. Até lá.